Chove este, filhos. Este, filhos. Este, para quem não sabe, Lua de Prata foi meu filho na última encarnação que eu tive encarnado na Terra, na última encarnação, como índio no Alto Xingu. Quando eu morri, ele assumiu a tribo. E quis o destino, não é? Que séculos depois nos uníssemos para trabalhar juntos aqui na Casa do Consolador. A Magalete hoje promete não botar a Raícha para rir, como fez ontem, né, Magalete? Obrigado pelas músicas. Os nossos corações estão muito gratos a você. O seu talento, Fia, que já foi usado em outras vidas de modo menos lúcido e sábio, nesta encarnação você tem feito verdadeiras proezas, ancorando a luz para os rincões mais tristes deste planeta. E tenho certeza, Fia, que Jesus está muito feliz com ti, né, filho? Né? Então, filhos, o que foi, filho? Eles ficam fazendo um sinal, você fala, o que estão falando, né? Nós dois não somos divertidos como o tronqueiro e o veludo, nós somos mais sérios. Muito mais sério. Muito mais sério. A gente pode até fazer uma brincadeirinha ou outra, mas nós somos mais sérios. Olha, filhos, na segunda-feira, Shelian falou sobre a nova terra. Na terça, o espanhol falou sobre a família. Na quarta, os meninos falaram sobre a Terra Cruz. O que chamou para a gente? É falar sobre esperança. Porque quando você está no nível do mar e a onda vem, tudo que você vê é aquele paredão de água, não é verdade? Quando você está na praia, mas em cima de um prédio e a onda vem, tudo que você vê é uma paredinha de água. Quando você está no avião e olha para baixo, você não vê. Não é assim? Vocês estão na praia, então vocês estão vendo um paredão de água vindo para cima de vocês. E é claro que vocês ficam assustados, vocês ficam apavorados, não é, filhos? Os que têm mais sabedoria se afastam do medo e estão no prédio. E os que estão além do desespero de uma vida física que tem começo e fim, estão no avião. Eles veem a água, mas não veem a água revolta. Porque não há revolto lá de cima. Tudo é mansidão, tudo é paz. Concordam, filhos? Só que vocês todos, com enorme disposição, tenho certeza, alguns de vocês fizeram até petições para conseguir encarnar. Pegaram, não estou brincando, não estou, Lua. Pegaram assinatura de amigos para apoiar o seu intento de nascer. É verdade, o Rafael fez isso. O Rafael Itabolaí ali foi pegar vários assinarem, assina aqui que eu mereço encarnar. Né, filho? Não lembra, né, filho? Essas coisas é bom não lembrar, né, filho? Felizmente, seus amigos todos assinaram. E aí você comentou assim, assinaram para se livrar de mim, foi? Não é qualquer espírito que pede para encarnar nesse período, filhos. Tem que ter muita vontade de evoluir. Vocês percebem? Porque é muito mais cômodo você dizer, deixa passar essa onda e aí eu vou com energia renovada. E vocês falam, não, a gente vai, que é ir agora, é a hora. Porque os meus lá estão, meus amigos e meus inimigos lá estão. E eu quero ir porque eu preciso provar para mim mesmo que eu mereço ficar na nova terra. Então, a primeira coisa que nós queremos deixar claro para vocês é que nós achamos vocês extraordinários. Porque vocês aceitaram o desafio de desafiarem a si mesmos. Porque ninguém tem que provar nada para o outro. Vocês têm que provar, e cada um de nós tem que provar para si mesmo. E vocês pediram para reencarnar para provarem a si mesmos.
Então, antes de qualquer outro pensamento que vocês já adoram cultivar, de menos-valia, de autodepreciação, de se sentir, como vocês encarnados dizem, assim, não a última bolacha do pacote, mas o farelinho que está no pacote, que a bolacha alguém pegou, ficou farelinho, que ninguém quer, né? Vocês têm que lembrar que vocês conquistaram o direito de nascer. Vocês conquistaram o direito de reencarnar. Quando tem milhões que gostariam, mas não conseguem porque não tem o mínimo energético para isso. Não há um único encarnado, com exceção daqueles que são compulsórios, que não tenha se esforçado muito para reencarnar. Alguns, sem a visão mais clara, sem o horizonte mais amplo, de compreender que não vinham para fazer uma passagem e voltar para o plano espiritual para fazer outra passagem. Mas a maioria de vocês que está buscando a expansão da consciência, que tem a expansão de consciência já e que sabe o quanto precisa mudar aqui dentro para estar feliz e em paz consigo próprio, vocês todos quiseram, pediram, fizeram petição, se esforçaram muito para estar aqui. Com as pessoas com quem vocês vieram estar aqui. Com os corpos que vocês desenharam junto com os engenheiros kármicos, com os médicos espirituais, para vivenciarem, porque o corpo físico nada mais é do que uma ferramenta. Ele é apenas uma ferramenta, um instrumento utilizado para que vocês possam retomar o rumo de estar em paz consigo próprios. Então, alguns de vocês capricharam no roteiro, pediram doenças difíceis de serem vencidas, pediram distúrbios mentais difíceis de serem compreendidos pelos outros encarnados. Permitiram, porque sabiam que não tinham mudado o suficiente, que os inimigos espirituais desencarnados em algum momento os encontrassem, para que vocês pudessem juntos no sofrimento encontrar o perdão mútuo. Porque é ledo engano achar que o obsessor e o obsediado são inimigos. O trabalho de desobsessão, que eu vou pedir para o Lua falar, ele importa muito em colocar os dois do plano espiritual frente a frente, para que eles possam se conversar, perdoar, lavar a roupa suja. Então entendam que cada momento, grandes eventos determinados por vocês, cada um destes grandes momentos foi cuidadosamente planejado pelos seus tutores kármicos, pelos seus amigos desencarnados, por vocês e por aqueles com quem você viria viver. Não é injustiça, esta não existe. Não é descaso, este também não existe. Tampouco existe coincidência, existe a sincronia. Os pequenos eventos das suas vidas, vocês podem, com a força do livre-arbítrio, alterar, mudar, suavizar, apagar ou ampliar. Mas os grandes momentos, que nós chamamos de macroeventos, estes obrigatoriamente vocês têm que viver, porque são eles que redimem vocês. Compreenderam? Então, dos grandes momentos vocês não conseguem se afastar. E a força e a coragem para isso? Onde está? Foram vocês que escreveram o roteiro. Vocês sabiam que vocês iam ser o ator ou a atriz principal, e o seu cenógrafo e também o diretor, iam fazer tudo, até comprar o bilhete, até vender o bilhete na bilheteria, vocês estavam fazendo. Quando se assume a responsabilidade sobre si mesmo, tudo passa. Quando se delega a responsabilidade ao outro, nada passa. E isto é o que nós precisamos que vocês compreendam daqui para frente. Eu sou 100% responsável
por tudo o que me ocorre. A guerra que está dentro de mim vem para fora de mim e eu a convivo na terceira dimensão e na quarta dimensão. Mas a paz que está dentro de mim vem para fora de mim e eu a convivo na terceira dimensão e na quarta dimensão. Sou eu que sou o dono do meu destino. Eu sou 100% responsável por tudo o que me ocorre. Compreendem? Se vocês se apossarem deste conceito, não é que a vida de vocês vai ficar mais fácil, mas ela vai ficar mais leve. Vocês vão assumir a força que têm, porque vocês não têm noção da força que existe em cada um de vocês. Vocês têm força. Jesus bem disse, quando a fé de vocês tiver o tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão à montanha, move-te daqui para lá, e ela sim fará. Grão de mostarda é extremamente pequeno. Então, se vocês ainda não conseguem digerir um problema enorme da vida de vocês, sai, é porque vocês não acreditam não em Deus, mas em vocês mesmos. E é isto que vocês precisam parar de fazer. Vocês não são folhas ao vento. Vocês são árvores. Ninguém pede para encarnar neste momento da história da humanidade se é uma folha ao vento. As folhas ao vento não encarnaram. Mesmo aqueles que fazem bobagem de bobagens, são folhas ao vento. E também não são ervas daninhas, são apenas imaturas criaturas, que não medem a consequência a longo prazo ou a médio prazo de seus atos. Por isso não julguem, não prejulguem, não preconceituem, não percam tempo em analisar o outro. Ganhem tempo analisando a si próprios. Ganhem tempo criando dentro de vocês as condições para vocês vencerem todos os obstáculos que vocês têm aqui dentro e aqui dentro. Certo? Este é o nosso pedido a vocês. Você pode explicar como é o processo da obsessão e da desobsessão, meu filho? Vocês devem imaginar que esse tratamento é só feito para os que estão encanados, não é? Isso não é verdade. Quando recebemos aqui na casa um fio com problema de obsessão, são tratados tanto aqueles que agem no plano espiritual quanto aqueles que estão aqui na matéria. Porque nós enxergamos, meus filhos, que as duas partes merecem ser olhadas com carinho, ser olhadas com respeito. Então, a primeira coisa que se faz é vocês vêm na casa, escutam uma palestra, vocês vão embora, não é? Mas esse é só um pequeno primeiro passo do atendimento. Quando vocês estão dormindo, não é? Vamos até a casa de vocês, desdobramos vocês, levamos vocês para a colônia, junto com aqueles que obsediam vocês, encarnados ou desencarnados, não importa. Levamos todos para uma conversa, com a finalidade de mostrar que ambos estão perdendo. Ninguém ganha. A obsessão, ninguém ganha, ambos perdem. Não é? Porque lá no passado eu fiz um erro, eu vou ter que ser julgado e condenado até quando? Isso não existe além da cabeça de vocês. O julgamento quem faz são vocês mesmos, certo? Então, quando se chega lá, na parte espiritual, nós conversamos, mostramos, e geralmente, meus filhos, quase que 99,99%, o erro é das duas partes.
nunca existe o erro só de uma parte. Se eu estou sofrendo essa obsessão por alguma coisa que eu fiz no passado, lá no passado mais distante, o outro fez alguma coisa. E assim vira um circuito, né? É um ciclo vicioso, não é? E nunca acaba. Então, a nossa missão de levar vocês para o plano espiritual e conversar com todos de forma igual é mostrar que vocês estão perdendo tempo e eles também. Porque ninguém é capaz de evoluir se não perdoa o outro ou se não se perdoa, não é? Então, essas duas coisas precisam existir de formas unidas para que vocês permitam que o perdão se estabeleça de ambas as partes, não é? Então, esse tratamento na parte espiritual da desobsessão é bastante complexa, porque nós temos que, de alguma coisa, fazer um trabalho de convencer e de mostrar o correto para ambos os lados. Uns têm mais facilidade de compreender, outros porque a vaidade, a arrogância, o orgulho, muitas vezes demora para sair dessa couraça, não é? Mas nós não se cansamos nunca, não é? Vocês sabem que tem espíritos que têm na iminência, você está na iminência dele deixar de odiar e ele agarra o ódio porque é a única coisa que ele conhece. Ele está na iminência de deixar ir. É o desapego. E isso é um ponto importante para a gente conversar com vocês. Desapego. Porque são pré-requisitos para o cidadão da nova terra assumir a responsabilidade pelos próprios atos de desapego. E outros que nós vamos falar. Desapego. Quando vocês são muito agarrados a uma ideia, a alguma coisa, até uma autoimagem que é falsa, não é? Vocês não percebem que o rio passa, vai embora e você fica ali esperando condições adequadas de temperatura e pressão para que o milagre se dê. O milagre já foi há muito tempo, você não percebeu, ele já foi embora. Quando nós começamos a Casa do Consolador, né? A Elígia veio para cá com uma filha pequenininha, né, Lu? Hoje, a filha pequenininha já tem 2 bebês. Ela já é avó de 2. Isso não é porque a Elígia é velha, não. Pelo contrário. Ela é muito jovem, muito bonita. Mas é diferente. O corpo mediúnico era pequenininho, porque o corpo mediúnico tinha 3 médios quando aqui começou. A Mônica, a Helena, a tia da Mônica, e o Milton, o irmão da Mônica. E tinha um grupo em desenvolvimento. O primeiro trabalho, o primeiro lugar que nós ficamos era uma casinha pequenininha, e a casinha cabia inteira nesse palco aqui. Então, a cromoterapia, para vocês terem uma ideia, era feita no quarto da dona Alice, que generosamente ofereceu a casa dela para o início do trabalho, e os cromoterapeutas ficavam 3 em pé e 3 sentados, e revejavam, porque não cabiam 6 em pé. O espanhol atendia na cozinha. E ele tinha uma auxiliar encarnada chamada Aurora, e um dia ele estava conversando com o enfermeiro dele, Oswaldo, ele falou, Oswaldo, elas estão correndo pelo corredor, seu Oswaldo, onde é que está? Mas a Meopata era Umbanda, que era tão pequenininha que o Exu incorporava em 2 corpos ao mesmo tempo, porque não tinha espaço. Né, Lua? Lembra disso? Vocês estão rindo, vocês não sabem o que eles passavam, né? Nós fazíamos muito porque tinha que fortalecer o grupo. Era um grupo que não entendia o que era Umbanda. Eram todos kardecistas. Então nós levávamos eles para dentro da mata. E tinha cipó. E a gente, para provar para eles que éramos nós, né, Lua de Prata? Principalmente ele e eu, a gente catava o cipó e saía balançando na mata. E os médios falavam, ai meu Deus, agora eu vou morrer. Conta aí, filho. Mas nós não perguntávamos se podia, sabe? A gente simplesmente fazia e depois eles ficavam pensando. Será que eu estou ficando maluco, não é? Será que fui eu mesmo que fiz isso? Mas é porque naquela época, filha, era mais difícil fazer ser acreditado, não é?
estes já eram muito novos, este a mais que tinha um pouco mais de conhecimento, este menina Mônica. Os outros eram criancinhas que estavam saindo, mal saía das fraldas. Mal saía das fraldas. Então o questionamento era muito intenso. Será que sou eu? Será que tem mesmo alguém aqui em mim? Isso era a coisa que mais se ouvia. E nós ali falando, sim, nós estamos aqui. Mas era difícil para eles. Então nós fazíamos essas coisas. E nós subia mesmo. A gente agarrava o cipó e ia. Essa aqui com o joelhão assim. Imaginem que fazia-se as entregas dos trabalhos, que naquela época fazia, ali na Repeja Billy, né? Ali no Riacho Grande. Riacho Grande. E muitas vezes eles chegavam, desciam dos carros, derrabavam a chuva. Era proposital. E eles, como é que vai manter a vela acesa? E a gente de longe acendia a vela. Aí eles começaram a ver que não era imaginação, porque eles não tinham como acender vela. E você já imagina o susto que eles levavam, né? Sim. Do nada a vela acendia. E o Jesus fazia mais, o Veludo cantava uma... Você lembra como é que é a música? Pela. Povo dos elementos, segura o tempo. No meio do cemitério, o Veludo cantando a musiquinha. Para parar de chover. Isso quando ele não fazia os carros andar, né? Que o carro quebrava de uma trabalhadora antiga da casa Niche. O carro dela entrava no cemitério para quebrava. Quebrava. E o Veludo fazia o carro voltar a andar. É extraordinário. A gente ria muito. Depois que eles iam embora, a gente ria muito. Porque eles começaram, a fé deles foi construída com evidências. Porque eles não entendiam o fenômeno da magia. Então, o princípio da Casa do Consolador, nós tivemos que primeiro provar para eles acreditarem, para se fazer a união entre o físico e o extrafísico, para que a casa se alicerçasse e caminhasse. E nós temos casos muitíssimo interessantes. A esquerda foi muito importante, mas nas Sextas-feiras Santas, que eles se reuniam para fazer Sexta-feira Santa, os efeitos que aconteciam eram extraordinários. E isso foi feito para que eles tivessem o quê? Fé. Por que nós estamos contando isso para vocês? É para dizer, nossa, como vocês eram maravilhosos? Não. Vocês precisam de provas para crer. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que virão um dia e crerão em mim por amor ao meu nome. Não me verão e não me ouvirão, mas crerão em mim pelo amor ao meu nome. O que é crer no Cristo pelo amor ao seu nome? É ser seguidor do Cristo, sem tê-lo visto ou tê-lo ouvido, como alguns de vocês aqui tiveram o privilégio de ouvir e ver. A semente foi plantada, não importa que ali vocês tenham elegido Barrabás, não importa que vocês não tenham conseguido levantar em vocês a força da luz que cria pontes. A luz não explode nada, a luz cria pontes. Mas vocês hoje creem, porque foi passado de geração em geração e de geração em geração, e em algum momento das suas próprias encarnações passadas, a semente começou a brotar. E hoje ela é muito forte, alguns de vocês, ela é extremamente forte. Quer contar um pouco dessa história, filho? Você quer que eu conte desde este dia antes? Nós viemos expulsos, né? De outro planeta, assim que eu falo. De um outro planeta. Não porque nós era extremamente mal, mas é que também não era extremamente bom, não é? Então, nós chegamos aqui e eu vou começar a contar para vocês a primeira encarnação que eu tive junto aos Atlantes. Um povo bastante desenvolvido naquela época, porque se juntavam
seres de vários planetas que já conheciam a tecnologia, já conheciam o amor, já tinham mais compreensão, não é? E eu fui colocado no meio de pessoas sábias, de pessoas amorosas, mas ainda não estava preparado para compreender o que era o tal do amor. Com o passar do tempo, Atlântida, foi perdendo o sentido e outros seres iguais a mim começaram a estar naquele pedaço de chão. Só que a nossa vaidade ainda era muito grande e o nosso conhecimento com a magia também era grande. E nós começamos a observar que se nós usássemos o nosso conhecimento em benefício próprio, ia ser melhor para nós. Lei do engano, não é? O tempo foi passando, acabou-se, afundou-se, e acabou-se o que se conhecia como o continente dos Atlantes. Nova encarnação me foi colocada agora no norte do Brasil, trazendo junto comigo grande parte daqueles que lá estavam em Atlântida, trazendo comigo para o norte aqui do Brasil. Uma terra maravilhosa, no meio da natureza, onde você via as plantas conversar com você. Vocês vão falar, não, esse caboclo está ficando tantã. Aprendi essa palavra ontem. Tantã, né? Porque como que pode planta falar? Mas era isso que a gente sentia. A energia da planta era uma coisa tão abençoada que a gente conseguia se comunicar. Com os animais, então, não preciso nem falar. Aqueles animais que hoje para vocês são selvagens, outros animais que foram extintos porque a evolução já não permitia mais que eles se mantivessem aqui. As águas brotavam no chão, aquelas águas tinham até cheiro, não é verdade? E as pessoas que lá estavam eram pessoas que precisavam de um toquinho a mais para evoluir. Não havia guerra, não havia intrigas, só havia compreensão. Foi aí que eu aprendi a amar, a respeitar, a dar valor à natureza, coisa que eu não entendia direito, mas eu comecei a entender. Vivi durante muito tempo naquele lugar, desencarnei lá. Longos tempos se passaram e novamente eu encarnei lá. Dessa vez, tendo como pai este Tupã que vocês conhecem. Este era o filho mais velho. De quantos filhos? De 4 filhos. Eu era o mais velho. O meu avô, por parte de mãe, ele era o xamã da tribo. É xamã que fala pajé da tribo. Era o pajé da tribo. E eu gostava muito de mexer com aquelas ervas, sabe? Gostava por demais. Achava encantador. E aprendi muito com meu avô. Aprendi demais. Uma certa idade que eu tinha, começaram as invasões, né, na nossa tribo. E por um momento de muita tristeza, eu vi minha mãe, minha querida mãe, ser morta. A partir daquele momento, eu parei de falar. E meu pai, me pegou com tanto carinho e falou, filho, no dia que eu me for, você vai ter que assumir meu lugar. Você precisa voltar a falar, porque você sabe falar. E eu não conseguia. Você quer contar a sua parte? E quando você desencarna, eu volto? Quer que eu conte? Este Tupã, era um cacique amado pelo povo, muito amado pelo povo. Mas ele tinha um irmão
que não se conformava das coisas que ele fazia, não é? Era um irmão que tinha um pequeno pezinho para o mal, vamos assim dizer, com todo respeito, não é? Este hoje é um grande espírito. Mas naquela época ainda tinha que aprender algumas coisas. Este queria, porque queria ser cacique, não se conformava de ser simplesmente um da comunidade. Porque ele acreditava que se os caçadores se alimentassem de caça, iam ficar mais fortes. Se houvesse um grupo de guerreiros mais desafiador, a tribo poderia conquistar outras tribos e assim seguia. Mas não era isso que o pai meu tinha no coração, porque ele tinha o amor, a caridade, a verdade e a união. E o meu pai um dia chegou para ele: é isso mesmo que você quer? Assume, vamos ver o que vai dar. Mas meu tio não estava satisfeito só em pegar o poder. Ele queria também acabar com meu pai. Mas isso meu pai não permitiu. Acabaram brigando, discutindo, e ele se afastou da tribo. E voltou a ter harmonia na nossa tribo, voltou a ter o conhecimento que Tupã passava para nós, sabe? Era de uma riqueza tão grande onde nós morávamos, que eu quero falar um pouquinho mais. No centro da nossa aldeia existia uma construção muito parecida com essas pirâmides que vocês veem, não é? Esse Egito, não é? Mas era alguma coisa que ali nós potencializávamos os nossos alimentos, potencializávamos a nossa água, curávamos os doentes. Então, o nosso povo não precisava se alimentar da pele e nem da carne dos animais, porque nós tínhamos tudo que satisfazia o nosso corpo e éramos índios grandes, musculosos, com uma força inigualável, não é? E nós vivíamos em paz. Um dia, pai meu resolveu andar no cipó, não é? Fui buscar a gerva, né? Foi buscar as ervas e este teve a infelicidade desse cipó, romper, caiu, bateu cabeça e não voltou mais. Né? Os dias foram se passando e Tupã não voltava para a tribo e começou um alvoroço. E fomos em busca de Tupã. Quando nós o encontramos, ele já não tinha mais vida. E aí o meu desespero foi maior. Eu não sabia se eu chorava pela perda do meu pai, do meu mestre, do meu companheiro, ou se eu chorava em saber que eu ia ter que, com as mesmas mãos que o meu pai cuidou da tribo, eu ia ter que assumir. Mas eu me senti uma criança para assumir. E o que eu fiz? Eu não voltei para a tribo. Fiquei durante 3 noites e 3 dias perambulando pelas matas, inconformado com o que havia se destinado, né? O que havia para o meu destino. Brigou bastante comigo. Eu fiquei muito bravo. E andando, né, pela mata, eu encontrei uma poça de água que refletia uma lua formosa, um brilho que eu nunca vi igual. E eu sentei para ver aquelas águas que refletiam a lua. Por magia, por ajuda divina, por conhecimento magístico de meu pai, não sei dizer. Eu comecei a enxergar meu pai dentro daquelas águas. E ele falava comigo: filho, você pode. Você pode.
Não permita que as mulheres esquianchas da tribo possam se perder por causa do seu medo. Não permita. E ficamos conversando ali por algum tempo. Eu não sei como, mas eu me transformei de uma criança, eu virei um adulto. Eu falo para todo mundo que ali foi a minha passagem da juventude para o período de adulto, não é? Eu voltei para a tribo mesmo sem conseguir falar, mesmo sem a minha vontade, junto com um outro caboclo, não é, que morava na tribo, consegui fazer a minha parte. Mantive um povo feliz até um certo ponto que começavam a ter uma tribo invadindo a outra, não é? Um dia eu saí para buscar mantimento, para buscar ervas necessárias para manter a minha tribo com saúde. E eu escutei, eu estava no hora certa, no momento certo, no lugar errado, né? E eu escutei de outros índios que eles estavam preparando um grande ataque na minha tribo, porque eles achavam que a minha terra ali era uma terra sagrada, que a nossa terra era uma terra sagrada. Porque além de muita prosperidade que vinha do chão, da terra, tinha também muita água cristalina que podia beber. E eles invejavam muito isso, mas eles não sabiam que tudo isso acontecia por causa do amor. Não era somente que a terra dava, ela dava porque também nós distribuíamos. E eles iam invadir. E no momento que eu tive de desespero para querer sair correndo e avisar o meu tribo, avisar que isso estava acontecendo, eu acabei sendo atacado e desencanei. Do outro lado, encontrei este Tupã, que me ajudou a me materializar perante a minha tribo. E naquele momento foi a minha grande missão. Ou você fala agora, ou a sua tribo vai ser exterminada. A escolha é sua. Com a ajuda de Pai, consegui materializar essa parte do meu corpo e consegui avisar a minha tribo que elas iam ser atacadas. Olha só, eu levei muito tempo para esquecer o trauma que eu havia tido. Só que no momento certo, eu fui capaz de fazer com que a minha voz voltasse e conseguimos, não é? Evitar um massacre da nossa tribo. Conseguimos a tempo fazer com que todos ali pudessem se afastar para se preparar para algo que ia destruir a nossa tribo. Por isso, meus filhos, essa conversa de que você pode ser melhor, eu falo para vocês, podemos deixar as nossas frustrações, podemos deixar as nossas mágoas, as nossas tristezas para trás e ser pessoas melhores, porque muitas vezes a vida vai fazer com que a gente haja como adultos. E assim foi um pouco da minha história. Vixe. Não muito tempo depois, a nossa tribo foi extinta. Vocês aqui acham que o contato com seres de outros planetas vai se dar com loiros altos de olhos claros. E eu preciso lhes dizer, o contato vai se dar com indígenas do espaço, com povo de tez escura, cabelos lisos, olhos escuros, que amam a natureza, que honram ao outro, que não conhecem o pronome meu, porque eles só conhecem o nosso. Quando este contato se der, os povos originários que hoje são tratados como problema,
vão se tornar a solução da nova Terra. Quanto tempo não se perde por não se ser simples? Quanto tempo não se perde por não se amar a pureza? Não é? Se é bem verdade que as primeiras encarnações dos luminais ocorrem em passagens muito próximas da natureza, as primeiras encarnações em que o antigo animal, agora humano, passa como homem, ele passa na lavoura ou numa tribo indígena, para não ter tanto choque de sair da paz do mundo, da natureza, para o desespero do mundo, da civilização, seja ela ocidental, seja ela oriental, mais moderna. Isto é para ganhar tempo. E se vocês olharem para dentro de vocês, sinceramente, só sinceramente, quantos de vocês não gostariam hoje de trocar toda esta modernidade para estar num sítio pequenininho, perto da água, perto da natureza? Quem quer isso de futuro, levanta a mão. Como juiz que eu fui, eu descanso o meu caso. Não é, Magalete? A Magalete e a Mônica queriam fazer no interior uma chácara para atendimento, já a pessoa ficava, e aí felizes comunicaram isso para a Xelian. Olha, Xelian, nós vamos sair, vamos para o interior, fazer uma chácara. A Xelian não pode dar o palpite, mas ela falou, mas vocês foram treinadas para o caos. E agora que o caos está chegando, vocês querem sair correndo? E ela não interferiu, não, ela apenas fez um comentário e as duas, como dizem, pôs a viola no saco e fica na cidade e acabou. Então, isto é o ideal. Eu sei que vocês estão curiosos com a agenda de 2030. Existem duas agendas de 2030. Uma da Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas. É tanta sigla que significa nada, então tudo bem. É a ONU. A agenda de 2030 da ONU é para tornar o planeta totalmente sustentável, sem pobreza até 2030. Essa agenda foi criada em 2015 e tinha metas. Nem 35% dessas metas foram atingidas. Por quê? Porque ter dinheiro e armas é muito mais importante do que ter comida para quem padece de fome. Então, existe uma Agenda 2030 que quer a sustentabilidade. Sustentabilidade que passa por centenas de empregos desaparecerem, que prejudica o progresso dos países pobres e que favorece os países ricos, mas sim visa um planeta em paz e sem pobreza em 2030. Que ano que vocês estão? Vocês acham que em 2030 a fome vai acabar? Vai, se matarem todos os homens, eu não tenho dúvida. Então, não. Essa é a agenda que foi feita, mas não foi apoiada para acabar com a pobreza e estabelecer a paz duradoura no planeta. E existe a Agenda 2030 do governo oculto, que prevê um governo mundial único. Este termo inicialmente foi usado por um político peruano, ouvido por um secretário de Estado norte-americano, que falou para o George W. Bush, e ele achou maravilhoso e começou a falar porque era exatamente esta a ideologia. Então, a torpe agenda de 2030 do governo oculto quer criar uma ordem mundial única em que todos estejam chipados, a identidade e esse cartãozinho que vocês gostam de usar toda hora, que passa na maquininha, e depois, quando chega a conta, vocês ficam desesperados, que passar na maquininha é fácil.
E como um só não é suficiente, eles têm vários. Vocês vão ter tudo em chip, identidade, este tal do cartãozinho, vai ter em chip. Então ninguém entra e ninguém compra se não tiver o chip. Esse é o plano. Só que por radiofrequência, esse chip é capaz de interferir não apenas no DNA, mas principalmente nas juntas cerebrais. O futuro que eles querem é de anões mentais, que creiam que estão felizes, que a vida nunca foi tão boa, que tudo eles podem, que não tem mais pobreza, quando vocês serão meros escravos, doadores de energia para os vampiros, encarnados e desencarnados. São duas agendas, portanto. Uma que tinha lucidez, mas não teve apoio, e a outra que é nefasta em todos os seus pontos e todas as suas vírgulas. Quando vocês ouvirem alguém falar em nova ordem mundial, já sabem que essa pessoa é do lado errado da luz, está no lado oposto da luz, certo? Não importa o nome que vocês façam. Pode existir pessoas com enorme poder na mão, político, financeiro, de influenciador e etc. Cada um de vocês tem, somados, tem muito mais poder que essas pessoas. Porque não existe mais no planeta Terra o predomínio de espíritos maus, que já existiu. Hoje, se nós pegarmos dos prepostos de Jesus, que estão no diretriz planetária, e caminharmos até o umbral grosso, que é o extremo oposto, dos 22, hoje já não é mais 22, já estão 17, 16 bilhões de hominais no planeta Terra, metade encarnado, metade desencarnado, nós já podemos dizer que 25% o é de espírito que está lúcido, o é de espírito que está despertando para a lucidez. 25%. E os espíritos que estão completamente atoleimados pela própria ignorância, pelo medo de se renderem ao amor, já está beirando apenas 16%. 16 mais 25 dá 41. Portanto, 59% dos hominais da Terra não fazem a menor ideia do que são, por que são e para onde vão. É este contingente de encarnados e desencarnados que precisa tomar a decisão se vão para a Nova Terra ou para a Terra Cruz. Então já não é tão difícil atingir a Nova Terra, porque 25% já estão aí. Não é verdade? Então dizem os ETs nas contas que eles fazem, que eles precisam de 2 bilhões de encarnados vibrando Nova Terra para a Nova Terra se estabelecer. 2 bilhões não é tanto. Não é? E precisa de 6 bilhões dos encarnados vibrando na Terra Cruz para que ela, que já existe, mantenha-se, torne-se absoluta. 6 bilhões. É muita gente. Certo? Então, eu, se fosse vocês, começaria agora já a ser feliz e comemorar a Nova Terra, porque está muito mais perto dos 2 bilhões do que dos 6 bilhões serem atingidos. Mas depende de cada um de vocês. Se vocês não assumirem o seu quinhão de responsabilidade, de resiliência como ele teve, e de fé, pode ser que os 6 bilhões cheguem primeiro. Certo? Este agora não vai dar um intervalo de 15 minutos, né, filhinha? Deixa. E aí voltamos para as perguntas, tá bom, filhos? Bom, agora vocês fazem, quem quer perguntar, faz uma fila aí, né? E a gente vai responder, desde que não sejam questões pessoais. Então, quem quer perguntar, por favor, faz a fila. Pode perguntar. Não seja tímido, filho. Vamos? Opa. Salve. Eu tenho uma dúvida. Muitos espiritualistas falam da 2026, tem a egrégora de Ogum e
isso tem fundamento? Como que o plano espiritual recebe? É de lá para cá? Como que se fundamenta essa questão? Vocês fazem, este é o ano de Júpiter, este é o ano de Marte, este é o ano de Ogum Coxós. Cada um faz a leitura que for. Não, pro plano espiritual não reverbera, não tem nenhum impacto. Nenhum impacto, filho. Nós todos trabalhamos, não importa o que vocês digam. Independente de qualquer coisa. Tá certo. Gratidão. Só um pedido. Como, filho? Fala mais pertinho do microfone. Só um pedido. Se puder, para Margarete cantar um ponto de Umbanda. Eu ia pedir ontem, mas eu esqueci. Gratidão. Desde que ela cante a letra cheta, filho, né? Tá certo. Que a Magalete não traga nada de novo, tá tudo certo. Gratidão. Porque a Magalete canta assim o ponto da Yanxã. Ponto da Yanxã. Yanxã tem um leque de renda, pabaná, dia de calor. Magalete, a Yanxã tem um leque que venta. É muito criativa essa filha, é extremamente criativa essa filha. Boa noite. Quem foi destinado a viver no caos precisa de cartão de crédito com chip, celular, inteligência artificial, internet. O que precisamos fazer para estarmos sempre protegidos? Orar muito, muito. O tempo Orar. todo. Orar e vigiar, minha filha. Porque vocês estão sendo submetidos às provas que vocês pediram para ver se vocês resistem. Então, já que este é um mundo que vocês criaram, psicosfericamente e emocionalmente, agora cabe a vocês torná-lo saudável, porque tecnologia não é atraso, mas é só ferramenta. E vocês fazem do mundo material o seu Deus, a sua meta. Então, vocês têm que usar as ferramentas, mas não deixar as ferramentas usarem vocês. E é exatamente o que vocês fazem. Tá bom. Que nem o Xangô, que para Margarete é o dono da banda. Gratidão. Não, filho, porque eu não entendi até hoje o que foi que você cantou. Se eu lembrasse que você cantou, eu cantava para eles. Tá. Como é? Você lembra, Lua? O rei da banda é Xangô. Você falava tudo isso, eu lembro disso. O rei da banda, o dono da festa. Ainda bem que Xangô é justo, ele não leva a sério. Oi, boa noite. Boa noite, filho. Eu gosto muito de bicho e esse ano eu tive a oportunidade de morar num sítio com alguns animais silvestres, né? Macaco, gambá, gatos dos vizinhos e tudo mais. E eu tava adorando no início, até que os macacos começaram a roubar os ovos, os gambá roubar a comida dos gatos, os gatos do vizinho roubar a comida dos gatos. E começou o caos e eu comecei a ficar com raiva daquilo, né? E eu comecei a pensar, poxa, eu preciso agir com violência para limitar o acesso deles à casa, ou então eu me tranco dentro de casa. E eu fiquei pensando, poxa, que sabedoria que a gente precisa ter para lidar com esse tipo de situação? Porque isso também acontece com os seres humanos, né? Eles veem comida, veem um conforto, eles querem pegar para eles também. E a gente, às vezes, usa da violência para limitar. Como que lida isso de forma sábia? Ué, filho, o homem roubou o ecossistema do bicho selvagem. É simples. E ele volta. Então, se você colocar comida selvagem, que é planta, que a jabeia vem trazer e fazer a sua colmeia, né, filho? Os selvagens não vão invadir o civilizado. O selvagem invade, o silvestre invade o civilizado porque ele não tem o que comer. Se você providenciar para ele a comida da natureza, ele não vai invadir. O silvestre quer distância do humano, filho. Não quer proximidade. Então, o erro está na forma como você vê. Então, quem você falou que rouba o ovo? O macaco. O macaco rouba o ovo. O gambá rouba a comida do gato. E o gato faz o quê? Os gatos do vizinho também vêm para comer a comida dos Porque gatos eles que eu têm adotei. fome. Na casa das meninas, na garagem tem comida e tem água para os gatos da rua. Porque a fofura traz todos os gatos da rua para comer em casa. Como elas não querem que eles subam para onde é a cozinha, onde está a comidinha deles, das meninas, viu? A Magalete fez de novo. Quando ela não consegue cantar, ela faz a gente ouvir. Então, assim, filho,
Os gatos de lá, agora, os passarinhos estão comendo a ração do gato. As lesmas comem a ração do gato. Então, fez todos, para a lesma não chegar na ração do gato, que ela é venenosa para os gatos. Agora, o passarinho tem direito de comer. Então, tiraram a tampa para o passarinho comer por cima. Porque se colocar comida de passarinho na jarra, os gatos vão comer passarinho. Então, o passarinho tem as cerejeiras, tem o jabuticabeira para eles, e eles comem mesmo. Mas tem a comida dos gatos que eles acham maravilhoso. O xabiá, tem um xabiá criado lá, toma água na fonte do jardim e toma banho na fonte do jardim e come a comida dos gatos. Tira a tampa, ele come por cima, os gatos comem por baixo. Eles estão convivendo junto. O gato não mata o passarinho come a lesma, o ecossistema. E uma grande festa, né? É uma grande festa, meu filho. Mas é isso, o ser humano tem que entender, porque eles estão invadindo o espaço do homem civilizado, que o civilizado roubou o espaço deles. Então, dê a eles as coisas que eles querem no espaço deles. Eles não querem entrar na tua casa. Eles têm medo do humano. Então, não fica nervoso. Extrapola e cria o ecossistema. Vai de conta que é índio e faz os bichos comer. Tá bom, filho? Entendi. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Aqueles que judiavam dos povos, que iam para as arenas e matavam os cristãos, que dominavam na época, são os mesmos que querem dominar hoje todo esse povo? Alguns todos sim. nós? Alguns sim. E estando assim de luto por essas legislações absurdas que saem para desmatamento, para acabar com a Amazônia, floresta, tudo, nós não temos uma força para ir contra essa legislação. Tem sim. É isso que eu Vão ia para a falar. rua brigar. Filho. A omissão é tão criminosa quanto os criminosos. Tão culpado é o que sabe que vai acontecer um crime e nada faz para impedir, quanto aquele que o faz. Então, os cristãos não podiam fazer nada. Eles Faziam, eram filha. perseguidos, não, eles se reuniam. Você está errada, filha. Sim. Os cristãos tanto fizeram que chegou até hoje o cristianismo. Se eles Sim. tivessem sido omissos e covardes, o cristianismo não chegava até aqui. Não Foi o sacrifício deles que fez o cristianismo chegar. Foi o trabalho dentro das catacumbas, de um a um, convencer o outro que o certo era a lei da fraternidade. Senão o cristianismo não chegava aqui. A omissão é criminosa. E aí eles sabiam que estavam reunidos, que seriam perseguidos e que morreriam por isso. Mas E isso aí hoje seria não continua, filha? matar ou morrer. Eles morreram. Não, filha, Não veja, iam matar, um brigar. volume muito pequeno de cristãos morreu. A grande maioria sobreviveu e o cristianismo chegou. A minoria Tá bom? morreu. Salve você, filha. Pois não, filha. Boa noite, meu nome é Beatriz e eu quero perguntar a respeito da educação. O que nós estamos vendo atualmente é deprimente. A intenção do nosso governador... Não faz palestra, pergunta. Tá, não, é rápido. Por favor, não fale do governador. É só palestra. a intenção é das escolas militares. O que a gente percebe é que as crianças não têm formação crítica. E nós vimos a importância dos seres para a nova terra. Eu queria saber de vocês, se possível, como trabalhar com as crianças, já que os professores estão praticamente doentes. Primeiro, os professores são mal formados. Segundo, a maioria não está nem um pouco interessado nas crianças. Então, não é só o sistema que é errado. O ser humano que gera o sistema também é errado. Se nós formos ser justos, filha, não tem nenhum certo. Estão errados aqueles, estão errados estes. A educação correta não é a que se dá hoje em qualquer cadeira do mundo. A educação correta é a que trabalha a inteligência emocional, a racional e a espiritual do aluno. Sim, todas inteligentes. Existem escolas que fazem isso, que desenvolvem verdadeiros líderes do amanhã. Estas escolas são boas, infelizmente caras e não acessíveis. Exatamente. Mas tem que mudar o ensino. Como é que você vai mudar o ensino se o ser humano é isso que vocês estão? Isso. Muito obrigado. É consequência. Responde, Lu, agora. Salve Tupã, salve Lua. Ontem nós ouvimos, para quem não esteve, um Exu imponente disse que chorou em uma situação. Vocês
que estão, principalmente você, pai, está numa dimensão acima, hoje, vocês ainda, olhando esse planetinha, choram por alguma coisa? Todo dia. É, exatamente, toda hora, meu filho. Um beijo. Salve Tupã, salve Lua. Uma pergunta. A Mônica sempre explica que depois da presença de você, Tupã, e acredito que deve acontecer a mesma coisa também com Lua, é a sensação de conexão com a natureza, com a vida, com o Criador. Como atingir esse nível, né, de ligação com o Criador, com a natureza? O máximo que, pelo menos, eu tento fazer, né, caminhar pela natureza, sentir o cheiro, observar as plantas. Mas como atingir esse nível acima, pelo menos o que eu considero? Veja, a forma mais fácil, meu filho, é ser simples. Dar valor às coisas simples. A passar a observar a natureza, olhar as estrelas no céu, olhar como está a lua, se está cheia, se não está. Ver a beleza das árvores, abaixar as árvores, sentir os seus pés na natureza. Quem de vocês faz isso hoje? Isso é viver com simplicidade. Diz, abandone este próprio e entregue-se ao todo. Esta é a única forma. E se me permitem, uma segunda pergunta. O outro mentor, Damião, lá de Aracaju, falou sobre a importância de preservar os cantos antigos e os povos originários. Quais os mistérios que ainda carregam esses cantos antigos, né? Os povos originários a gente sabe o porquê é importante, mas os cantos antigos, as danças, os cânticos, né? O que carrega? A cultura anciã, filho, é a raiz da humanidade. A humanidade hoje se vendeu por muito pouco. Então, a preservação da cultura milenar da Terra é a salvação da Terra, a salvação da humanidade. Antigamente, os povos originários, e ainda hoje, não tanto quanto por causa da civilização ocidental, que é muito ruim, trabalham em prol da natureza porque sabem que sem a natureza não vivem. E vocês passam que nem um trator por cima da natureza. Entendeu, filho? Então, a preservação daquilo é a preservação da terra. Ok, obrigado. Boa noite. Gratidão, Tupã, Lua de Prata, pelos ensinamentos. Duas perguntas. A primeira, haverá uma tentativa de implantação do chip cerebral, não apenas em cartões ou celulares, e se sim, como nós podemos impedir isso, ou seremos obrigatoriamente submetidos? E a segunda pergunta é se o Brasil ainda será a pátria do Evangelho. Responde a pátria do Evangelho, eu respondo o chip. Veja, filha, não precisa ser no cérebro. Eles estão querendo pôr na mão ou no punho. Uhum. Não precisa ser no cérebro. O cérebro é mais complicado para pôr aqui, é fácil. Abre a pele, tem uma caixinha, põe ali e acabou. E este é o ideal, é o que eles querem. A Agenda 2030 do governo oculto é chipar 100% dos humanos. E a gente vai conseguir impedir ou não? Depende muito do quanto vocês lutarem. Veja que na Inglaterra isso foi proposto e levantou o povo todo. Uhum. Então agora voltaram para trás, está estudando. É planejamento. Assim como é planejamento dos mormons, não é? Que a mulher volte para dentro de casa. Não é, filha? Sim. Então o retrocesso de quanto tempo? 60, 70, 80 anos? Eles querem. Sim. Por quê? Você acha que aumentou o feminicídio, filha? Porque a mulher é que está fazendo a diferença para se chegar na nova terra. Não é o homem, é a mulher. A força feminina é essa. Por isso que nasceu tanta mulher e tão menos homem.
porque era para que a força Yin quebrasse a hostilidade da humanidade. Então, destruindo a mulher, creem eles, destruirão a possibilidade da nova Terra. Entendeu, filha? Entendi. Entendeu? Então, é essa a razão. Mas depende de vocês dizer que sim ou não. Pode haver, antes do fim, que vocês fujam e vivam em comunidades dentro de matas. Isto é mais do que plausível hoje. Mas muita coisa pode acontecer e eles quebrarem exatamente 1 minuto antes de conseguirem a vitória deles. Então depende de vocês hoje se levantarem e se oporem. Entendeu? Entendi. Obrigada. Chefia, a resposta é sim, porque o povo brasileiro é o povo que mais tem fé, é o povo que mais acredita no Criador, certo? Obrigada. Olá, boa noite. Antigamente, antes de Jesus encarnar aqui nesse mundo, haviam profecias que anunciavam que ele viria. E existe na Bíblia, né, aquelas partes onde diz que, se possível for... Jesus, ele vai voltar de forma encarnada aqui na Terra, ou de alguma outra forma voltará aqui? Ele não voltará encarnado, de jeito algum. Segundo, ele nunca foi embora. Como é que ele vai voltar se ele nunca saiu? Não? Então ele aparecerá. Não, para quê? Bem-aventurados os que não me virem nem ouvirem e crerem em mim por amor ao meu nome. Ele já disse. É muita imaturidade vocês acharem que ele vai andar por aqui de novo para vocês crucificarem ele de novo. Não vai ser. Então a não há interpretação possibilidade das disso. profecias, pelo menos que diz que ele voltará, a gente está interpretando de uma maneira equivocada. Precisa ver quem escreveu, né? Porque se for ler, projete a humanidade para daqui a 100 anos lendo o Instagram hoje. A Terra foi destruída no dia 24 de outubro pelo 3 de Atlas, que depois seria no dia 2 de novembro, depois 19 de novembro. Se você ler daqui a 100 anos as bobagens que são escritas hoje, Deus inventou o mal, Deus é pedófilo porque estuprou Maria com 14 anos e Deus botou Jesus na cruz porque ele queria mandar na humanidade. Se alguém de 100 anos na frente ler isto, não é profecia, filho? Obrigado. Tira o microfone, Raíssa, é muito desconfortável. Boa noite, Tupã Lua. Eu gostaria de perguntar que aqui nós aprendemos que ser ético é a melhor forma de transformarmos o nosso meio. Mas visando esses 59% de pessoas ainda para despertarem, de que forma, se me permitem perguntar, se vocês estivessem encarnados com o nosso nível de consciência, entendendo que somos ainda limitados, o que vocês fariam, por exemplo, no quesito da comunicação, seja no nosso círculo ou de maneira mais ampla, para buscar essa transformação? Acho que eu não sei responder. É sim, filho. Se nós estivéssemos encarnados no nível de consciência que vocês têm, nós usaríamos a comunicação para trazer a verdade. Para plantar a semente do respeito à vida. Toda a vida importa, não importa qual seja a sua manifestação. O respeito a quem está marginalizado. Não esquecer de quem está marginalizado. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Nós usaríamos as comunicações para trazer exatamente o que precisa ser trazido para que vocês possam evoluir. Tá certo, filho? Boa noite. Tá ok. Boa noite. Isso. Eu tenho aprendido ao longo da vida que não existe verdade absoluta. Né? A gente vai estudando e aquela certeza vai ficando para trás e o conhecimento vai vindo e parece que não tem fim, né? E realmente a gente está muito longe de saber um pouco, né? Diante disso, a expansão de consciência, ela necessariamente passa pelo conhecimento
ou apenas pelo comportamento, a ética, a maneira de ser? A expansão do conhecimento depende de autoconhecimento, porque se vocês não melhorarem, a Terra não melhora, de conhecimento para que vocês possam ter melhores respostas aos desafios e prática do bem. Porque não adianta nada você ser sábio, nem sapiente e não fazer o bem. Uhum. A expansão da consciência precisa desse tripé, filho. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Como mãe de uma criança de 3 anos, uma menina, eu queria saber como que eu posso trazer para ela essa consciência de uma forma sutil no mundo no qual ela está vivendo e aprendendo, e como uma criança observando tudo e todos. Com 3 anos, você quer que ela tenha essa consciência, filho? Não, eu quero trazer com sutileza para ela, aos poucos, como dizer assim, essa consciência de que ela entenda que o mundo no qual ela vive, ele não é tão ruim quanto ela visualiza. Ela é uma criança que ela tem muita sutileza. Então, ela quando ela vai nos lugares e as pessoas não agradecem, ela pergunta se a pessoa é boa ou ela é ruim. E eu queria trazer para ela esse lado com mais sutileza para uma criança de 3 anos. Olha, filha, talvez a sua filha tenha uma visão mais expandida do que a sua. Eu sei. Eu sei. Isso não é desonra a você. Pelo que você está me passando, para nós dois, a ideia mental dessa criança. Mas veja, a forma melhor que você tem de agir com essa criança é pelo exemplo. Se você criticar, ela vai aprender a criticar. Se você julgar, ela vai aprender a julgar. Se você maldizer, ela vai aprender a maldizer. A criança aprende pelo que ela ouve e pelo que ela vê. Por favor, se você continuar falando só pessoal, a gente não vai conseguir te atender mais. Obrigada. Tá bom? Boa noite. Quero agradecer demais todos os ensinamentos do senhor e de toda a nossa equipe aqui. Minha pergunta, eu que trabalho com arte, sinto que a arte ela traz exatamente esperança, que é o tema de hoje, em todos os patamares. Como é que será a arte na nova terra? A importância da arte na nova terra? Quer responder? Filho, a joba que causam maior, como que eu posso falar, vibração positiva, foi criada primeiro lá em cima para depois chegar aqui embaixo. Sim. O que vocês hoje não estão permitindo é essa transmissão, certo? Porque cada um se fecha no si próprio. Então, quando você quer trazer alguma coisa que inspire, que faça as pessoas olharem e entenderem e despertar aquilo que ele tem de mais profundo dentro de si mesmo, é permitir que algo sublime venha até você. Perfeito. Certo? Perfeito. Obrigado. Viu? Olá, boa noite. Eu gostaria de saber quais serão as profissões da Nova Terra e se algumas delas hoje já podem ser implementadas. Fio, isso é um seminário de 10 horas. Algumas profissões vão naturalmente desaparecer porque são mecânicas e outras criativas vão surgir. Tá certo?